Olá pessoal, estão me escutando? Estão me escutando? Abracorp Oficial. Deixa eu aqui ver quem está aqui. Isabela Camargo já está aqui. Muito boa noite para todos. Olha aí, já está entrando bastante gente. Vamos lá. Todos chegando. Estamos aguardando aqui nossa grande convidada. Enquanto a Isabela não entra, eu quero dar uma boa noite especial para todos vocês. Gente, é um grande prazer estar aqui hoje, podendo fazer mais essa live com todo mundo. Primeiro de tudo, quero me apresentar rapidamente, né? Antes aí da gente ter a nossa grande convidada. Sou o Lúcio Oliveira, eu sou empreendedor, fundador da 4C Solutions. A gente é um grande parceiro da Abracorp e do IHC. Então, daqui a pouco aí a minha sócia Gisela Maranhão vai estar aí também. Esse é um projeto das lives do IHC Abracorp. O IHC é a área de capacitação de todo o conglomerado da Abracorp. Para quem está aqui também, a gente tem que explicar um pouquinho quem é a Abracorp, né? A Abracorp é a Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas, focada ali no segmento de viagens corporativas e que tem aí um grande quantidade de gente. Ó, a Isabela já está aqui. Isabela, peraí que eu vou te procurar. Vamos lá, Isabela agora aqui de novo. Vamos lá, vamos ver agora. Aguardando a Isabela entrar. Então, bom, gente, então, como eu estava falando aqui, quero agradecer. Olha ela aí. Olá, minha amiga, tudo bem? Tudo bem, Lúcio? Tá me Graças a ouvindo? Olha tudo. aí. Mas pode continuar aí que eu estou gostando. Tá, Vai, então pode. vamos lá. Vou 5 minutinhos. Então, só mais uma vez aí, de novo, né? Lúcio Oliveira da Forci, a gente é parceiro aí do IHC e da Abracorp. O IHC é a parte de capacitação e a Abracorp é a Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas, um segmento muito especializado mundial. E a Abracorp tem cerca de 28 empresas e essas empresas representam um grande conglomerado de negócios, de viagens a negócios e eventos. E a gente está nessa primeira live de várias lives aqui do pessoal do IHC, e a gente teve aqui a honra muito grande de falar com a Isabela Camargo. Ela é comunicadora, jornalista, enfim, ela vai se apresentar, né? E uma coisa que muito me admira, eu já tive a honra de fazer treinamentos com ela, foi o caminho que ela seguiu, que eu acho muito interessante, de ajudar pessoas a partir de uma situação que ela teve. Ela vai contar para a gente tudo isso. E aí, trazendo uma visão muito importante da mente. A gente, quando dá muito treinamento, Isabela, a gente sempre fala muito da trilogia da prosperidade, que é a mente, o corpo e o bolso. Quem Ótimo. conseguir equilibrar esses 3 pontos, Isabela, vai conseguir ter muito sucesso. E não é ser rico ou pobre no bolso, é equilibrar o bolso. Não é ser fortão, bonitão, né, no corpo, é equilibrar. E também não é ter aquela mente só positiva. A gente também tem altos e baixos. Enfim, você vai falar um pouco disso. Mente, corpo e bolso é o que a gente precisa. Isabela, muito obrigado por você ter vindo. Você quer falar alguma coisa agora? Eu tenho as nossas perguntinhas. Fique à vontade, se apresenta aí. Ô, Lúcio, obrigada pela oportunidade. Quero agradecer a todos que estão aqui, né, pelo tempo, pela confiança. Depois, se você me permitir, eu coloco todo esse nosso conteúdo lá no meu canal, Isabela Camargo Real, Por favor. porque já que nós estamos fortalecendo nossos canais individuais, né, Isso. todas as pessoas que estão aqui são semeadores. Então, se as Isso. palavras terem sentido, ótimo. Mas muitas pessoas também não conseguem, neste momento, acompanhar a nossa conversa. Depois vão assistir lá no YouTube, tá? Muito bom, Isabela. Muito Só bom. depois eu deixo lá. Tá ótimo. Fico feliz pelo convite, porque além de eu ter feito outros trabalhos com a Abracorp, eu acompanho a evolução do setor há muitos anos, via Muitos anos. a Ana da Imaginadora, o seu Guilhermo sempre me deram grandes oportunidades e com essas oportunidades eu fui então conhecendo todos vocês. E desde Verdade. que começou, um dos setores que sempre ficam aqui todos os dias, né? Eu fico pensando e vibrando muitas energias positivas é o setor de turismo, É fato. porque todos estão sendo impactados, uns mais, outros menos, e quando o novo normal chegar, eu espero que a gente tenha criatividade, flexibilidade para olhar as novas oportunidades, É né? verdade. Então, Nesse HC convida, só uma pergunta, tá todo mundo escutando bem a minha, a Isabela, tá todo mundo, dá um ok, gente, pra gente está tudo bem, isso é bem importante. Senão a gente vai falando aqui, Isabela, daqui a pouco
o povo nem escuta a gente. Tudo ok? Fernando Sampaio, obrigado, amigo. Estão escutando bem? Gisela, minha sócia, está aí, tudo bem? Ok. Carol Montenegro, obrigado. Bom, Isabela, tem algumas perguntinhas que a gente queria saber de você. Você tem muita experiência. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre sua carreira. Em que momento e por que motivos, se é possível, você adotou essa postura de ajudar pessoas no caminho do autoconhecimento sobre a mente, que é um tema fantástico. Ô, Lúcio, obrigada pela pergunta. Na verdade, tem uma frase aqui do interior do Paraná, onde eu estou, em Cambira, que é Que assim, bom. todo mundo já viu um caminhão de melancia assim parado na beira da estrada? Aqui tem uma frase que é assim, as melancias vão se ajustando no trajeto. Ah, E eu acho que a gente vai construindo a nossa carreira, por mais que haja um planejamento, durante o sim, trajeto. é Como fato. você bem falou, vivemos altos e baixos, todos caímos, alguns vão levantar mais rápido, outros vão demorar mais, mas todos podemos levantar. Então, não só eu fiz da dor a causa, porque a minha história é muito pequena diante da causa. Lógico, isso é importante. Eu nem investiria muito tempo para falar da minha história, porque ela não importa. O que importa é o que eu fiz da minha história. Então, eu vivi uma experiência, Perfeito. essa experiência me fez buscar respostas. Eu, como jornalista, não poderia guardar as respostas só para mim. Eu Verdade. compartilhar. Minha missão é aprender para compartilhar. Beleza. E conforme eu fui descobrindo coisas, eu fui ficando muito estarrecida, me chega até a coçar aqui a cabeça, de saber que um assunto tão importante para o mundo estava sendo deixado de lado. Né? Isso não é só com o burnout, isso é com a depressão, com a ansiedade, que a Organização Mundial da Saúde já alertou lá atrás que seria um dos maiores problemas ocupacionais do mundo. Então, Isso. né? Então, Lúcio, eu me vi numa responsabilidade tremenda em que eu escolhi o jornalismo. Isso. Mas esta situação, a síndrome de burnout, de alguma maneira me escolheu para ser porta-voz e para mostrar que a gente está falando de uma coisa muito comum e que se você não está vivendo, alguém do seu lado está ou vai viver. Com Isso, certeza. isso, Júlio, teve um estudo no início do ano em que mensurou que nós já temos 20 milhões de brasileiros com diagnóstico da síndrome de burnout. Uhum. Isso sempre foi subestimado, né, jogado debaixo do tapete. É claro que as pessoas têm um pouco de dificuldade de compreender, aceitar, buscar ajuda. E nada mais é do que o excesso de sim, a falta de limite, é a falta de atualização de identidade, sabe? É uma série de faltas com você mesmo que vai te chegar a este estado de exaustão que te tira do jogo. Sim. Fato. Você pode não sair do jogo. Se você se ouvir, se você ouvir o seu corpo, se você respeitar os sinais, entende? E aí eu vejo muitas pessoas questionando: ah, mas eu não posso pedir demissão, eu não posso falar não para o meu chefe. Sim, mas você também não pode morrer de trabalhar. É Outro dia eu fato. estava participando de um evento que falava sobre o futuro. E aí um dos palestrantes muito conceituados, depois que eu falei lá brevemente, ele falou, mas as pessoas não morrem de trabalhar, então a gente não pode. Ele falou assim, olha, desde a década de 80, o governo japonês paga indenização para vítimas de pessoas que tiveram morte súbita, que chama karoshi. Sim. Então, eu preciso reconhecer as crenças e entender que nesta revolução cognitiva que a gente está vivendo, nós precisamos nos desapegar de algumas ideias, porque senão a gente vai adoecer. É fato. Isso não Tem é gente até colocando aqui, Isabela, vocês acham que talvez a sociedade pré-julgam quem tem esse tipo de distúrbio? Com sim. certeza. Fala de o primeiro, eu participei de alguns encontros com você. A primeira vez que você falou me tocou, mas de fato, quando a gente fez um treinamento junto, também aqui na Bracop, em fevereiro, lembra? A gente não sabia nem para onde ia o mundo quando a gente fez aquele treinamento, a gente já tinha projetos, ideias aí, caramba, um mês depois o mundo ruiu. Enfim. Mas ali me tocou bastante, e a questão do burnout, como você está falando, me tocou muito porque eu me vi muito ali, né? E aí você começa a auto-pensar, falar, por que eu não... Né? Os porquês, mas fala mais um pouquinho disso, que você domina bastante. Tem Ô, muita gente que Lu, não entende isso. eu acho que
agora, eu e outras pessoas que já surfam no tema, estamos tendo uma grande oportunidade, mesmo no momento doloroso, em colocar a saúde mental no lugar dela, no lugar de pautas Isso. positivas, no lugar da prevenção, e não falar como se fosse assim uma coisa que ninguém pode saber. Lúcia, outro dia uma jornalista me entrevistou e ela não conseguia falar saúde mental. Ela usava termos assim e dava volta em torno do assunto e eu disse, espera, eu tô vendo que você está com dificuldade, deixa eu falar então para você. Saúde É. mental. Saúde mental é a saúde do cérebro. Sim. Nossa, é mesmo? Sim. Assim como existe a saúde física, existe a saúde mental. Então, estamos tendo uma grande oportunidade de trazer o assunto. Por isso que eu agradeço você, a Abracorp, o Tanab, a Dayana, que sempre Isso. pelo convite e trazer aqui para quem está nos acompanhando e depois vai poder assistir lá no Isabela Camargo Real, um assunto que interessa a todos, porque todos temos cérebro. Então, se até agora o assunto não foi digno de atenção, os números falam por mim, certo? Isso, Então, com certeza. nós estamos vivendo uma revolução cognitiva. Uhum. Vivemos a revolução agrícola, industrial, a digital, e agora é a revolução cognitiva. Ponto. Então, se antes eu tinha problemas físicos, porque a exigência física era maior, hoje eu estou usando mais o cérebro. Só que a diferença, Lúcio, é que, vamos supor, imaginem vocês na academia e vocês treinaram muito perna. Vai, Uhum. vai. O que, que você Vai, vai fazer? ô. Você não vai treinar perna, tá? Tô dando um Sim. exemplo bem simples. No cérebro, a gente não sente aquela dor latente de cara como o músculo. Mas você sente enjoo, você sente tontura, você sente aquela tremedeirinha nos olhos, você sente Ô. dor de estômago, né? Tem até a síndrome do intestino irritado. Gente, até o intestino está irritado com o estilo de vida que a gente está levando. Bom, aí é, Não fala que eu vou chorar de novo, hein? Você vai falar isso, eu vou começar a chorar igual aquela vez, aquela palestra lá. Não, eu não me não, enxergo, eu vou embora dessa live, eu tô com medo. eu espero, aliás, que todos saiam melhor do que começaram, tá? Isso não é pretensão minha. Eu só compartilho informações que eu vou aprendendo. É isso Malu, aí. então, assim, esses sinais que o cérebro te dá é para evitar a pane. Sabe igual o Isso. carro que você troca o pneu, você pinta a lataria, você lava ele, aspira dentro, mas aí você não coloca água no radiador. O que acontece? No meio do caminho ele para, ele funde. Para. Isso. Certo? Então, quando eu estou falando de cérebro, eu estou falando de uma parte do todo que precisa Uhum. ser cuidada. E se eu ignorar os sinais, depois não vai adiantar reclamar. Nossa, como é que eu deixei chegar assim? Sim. É verdade. Verdade, verdade. Eu não lembro lá E. na Brasília, Ah, no fala. treinamento, não. Eu fiz a brincadeira da necessaire, você lembra? Você fez, mas faz aí, fala aí. Sim, sim, ela é boa aquela brincadeira. Essa brincadeira resume muito os atalhos que a gente está buscando Uhum. para disfarçar esses problemas de saúde, essas dores constantes e que vão nos levar a um esgotamento. A um esgotamento, tá? Porque outras pessoas podem ter infarto, pode ter AVC. Sim. E Então, todos vão ter isso, né, Isabela? Não tem esse, tem menos, tem mais. Cada um na sua intensidade, mas todos, de certa forma, né? eu espero que não, sabe, Lúcio? Eu espero que quando eu falar de atualização de identidade, pausa, né, tomara que mude. Mas Legal. vamos nesta sociedade que exigia força física, a gente foi aumentando o tamanho da nossa necessaire. Isso. Durante as palestras, eu sempre brinco, né? Eu tô com uma dorzinha de cabeça, alguém me arruma um remedinho? Nossa, aí todo mundo vai lá, a bolsa necessaire, e aí começa aquela competição, quem tem a necessaire maior. Eu Isso. duvido que alguém que está aqui nos assistindo não viveu uma situação dessa dentro do seu ambiente de trabalho, É né? Em verdade. que sempre tem um remedinho para nos dar, dor de cabeça, dor de estômago e tal. E é assim que a gente tem vivido, né? Com Uhum. as necessárias, com nossos atalhos e disfarçando tudo que o seu corpo está pedindo. Vamos dar uma paradinha? É aquilo, ô Lúcio, eu não quero que ninguém saia do jogo. Eu Lógico, lógico. quero fazer uma paradinha estratégica. Porque se eu fizer uma pausa voluntária antes, eu não vou precisar de uma pausa involuntária depois. Mas, Isabela, eu não posso abrir mão porque eu tenho responsabilidade financeira, né? Os donos de agência têm responsabilidade com os seus Isso. colaboradores. Mas
Se você não fizer uma pausa estratégica antes, depois talvez seja tarde. Buscar Fato. saídas com doença é pior do que buscar saídas sem doença. E, como eu disse, a OMS reconheceu anos atrás a ansiedade e depressão como os problemas ocupacionais é, mais numerosos. Então, assim, os problemas que a gente não vê, depressão, ansiedade, burnout, Uhum. serão muito maiores do que aqueles que a gente viu até agora, né? Fato. Por repetição, ler e tal. Então, a gente precisa olhar, Lúcio, presente e futuro. E acho que Reconhecer. eles vão ser, Isabela, acho que eles vão sendo também menos preconceitualizados, ou seja, né, à medida que a gente vai falando, você, enfim, N outras pessoas vão falando, a gente vai lendo, a cabeça do ser humano também vai evoluindo, eu acho que esse preconceito vai acabando, porque existia isso no passado, é que existia um preconceito e não existiam tantas formas de explicar isso tão abertamente, de uma forma estruturada como você está fazendo, né? Você outro dia me perguntou, né? Mas será que isso é novo, né? Porque as pessoas têm tanto Isso. preconceito. Não, é que a gente está falando mais agora. É. Nas minhas pesquisas eu cheguei até 1869, a gente não tinha nem luz elétrica como a gente tem Olha hoje, aí. mas não é novo. Nós estamos falando mais sobre isso agora. Como outras coisas, né, Lúcio? Sim, sim, muitas outras coisas. Estamos Uma, vivendo. uma pergunta que eu quero lhe fazer. Bom, isso tudo que a gente está falando aqui, eu entendo que a gente já tinha falado antes, até o dia 19 de fevereiro, que a gente estava junto. Agora, depois de uma semana, duas, três depois, o mundo mudou Aham. completamente, de uma forma que nunca a gente tinha planejado. As melhores cabeças de planejamento estratégico mundiais de pessoas e de empresas nunca, nos melhores projetos, tinha pensado nada disso que aconteceu. Então, a pergunta que eu faço é, como é que o Covid, na sua visão, afetou, de fato, mente? Não estou falando numa população, a gente já sabe os números todos, enfim, drásticos e tal, mas mente. É. E como você acha que ele vai afetar as questões da mente futura também e o que a gente pode minimizar, né? O Covid, né? Agora olhando para ele. Lúcio, o Covid antecipou o futuro em muitos aspectos, né? O Office entrou no home, as salas de aula para telas de aula, pessoas Caramba. se encontravam fisicamente, aí passaram a se encontrar digitalmente, enfim, é um fuzuê total. Mas especialmente na mente, Lúcio, sabe aquela coisa assim que você vai recebendo os recados e aí você vai falar, depois eu penso nisso, depois eu vejo Isso. isso, né? Igual, tipo assim, tá caindo a goteira, você fala, depois eu arrumo o telhado, até que vem uma chuvona, você fala, bom, agora eu vou ter que pensar nisso. Exatamente. Relacionado aos problemas da saúde mental, acompanhado o aumento da ansiedade só em idosos, né? Porque eu me lembro no início, quando eu ainda estava assistindo televisão, que as matérias eram todas, né? Importante só quem. Ai, como cuidar dos idosos que agora vão ficar mais isolados e tal. Evidente que o primeiro olhar foi para o grupo de risco. Sim. Mas quem não está neste chamado grupo de risco e já tinha tendências para a ansiedade, já tinha tendências para a depressão, se não aproveitar, Lúcio, este momento para fazer uma atualização de identidade e entender o que está acontecendo, o que ainda pode acontecer, quando o novo normal chegar, essa pessoa vai estar mais frágil ainda. Ou Sim. ela pode estar forte. O que isso significa? O Covid antecipou um número exponencial que Sim. nós viveríamos lá na frente. Esse lá na frente já está aqui pertinho. Já está ali. Nós teremos, isso já foi falado por várias autoridades, um aumento Sim. muito excessivo de burnout entre médicos, enfermeiros e professores, que, Lúcio, já fazem parte do grupo mais Mais. sensível desde que os estudos sobre o assunto começaram. Tá. Porque são pessoas que se doam, que Sim. precisam cuidar e se colocam em risco. Com essa história de EAD, tem um monte de professor surtando, porque tem que fazer, né, uma série de adaptações e tal. Fato. Então, não está fácil para ninguém. O colégio do meu estava aqui do meu lado, meu filho aqui tendo as aulas, começou essa semana, então a professora
Você vê que a forma até dela falar, coitada, já está numa velocidade mais alta e aí, enfim, porque também tem um outro bichinho na frente dela, diferente do que estava acostumado, que é essa tecnologia e a distância né, dos meninos, né, que ela estava tão acostumada. Então, isso é fato, muito importante. Você acha, então, que... Você falou em duas coisas que eu queria que você aprofundasse mais, e talvez muita gente não saiba. A tal da a identidade, que você falou aí, e Uhum. também o novo normal, que é uma palavra que todo mundo está falando e isso é interessante a gente voltar. Menino, é interessante porque dia 17 de março, Tá? 17 de março foi quando eu comecei a fazer lives aqui no meu canal, ou seja, eu comecei a fortalecer o meu canal individual, né? Porque a gente estava acostumado muito a canais tradicionais. E agora está Sim, todo mundo. sim. Essa é uma vantagem, é o lado bom do lado ruim, Isso. deixando mais fortes os nossos canais individuais. Então, desde março, dia 17, eu comecei a fazer lives, entrevistas com especialistas, para a gente, o que está acontecendo, o que pode acontecer e tal. E aí, naquela primeira semana, eu ouvia as pessoas dizendo assim: ah, não, porque quando o normal, quando o voltar ao normal, vai acontecer tal coisa. Porque a gente tinha uma ideia que ia durar pouco tempo, né, o Sim, isolamento. sim. Ilusão. Aí eu ouvi as pessoas dizendo isso na primeira semana. Ah, não, porque quando voltar ao normal, a gente faz tal coisa. Aí eu pensei, eu falei, gente, mas nós não vamos voltar ao normal. Aquele normal que a gente conhecia, tá? Agora, Uhum. eu estou olhado com esse assunto. Que eu comecei a falar lá atrás, porque nós vamos encontrar um novo normal. Sim. Assim como nós, e aí vem o convite, né, aqui para cada um, assim como nós mudamos todos os dias, tínhamos a ilusão de que éramos iguais, como sempre fomos. Não, né? Então, desde o dia 17 de março, nós estamos mudando. Eu falo dia Sim. 17 de março porque foi quando o lockdown começou mesmo para Sim, valer em sim. É. lugares. Mas quando a gente voltar a ter o direito de ir e vir e tudo mais, muitas coisas já terão mudado, inclusive Uhum. nós. Com Inclusive, certeza. e o que eu espero, Lúcio, que aconteça nesta mudança, aí entra a atualização de identidade, Tá. mais necessária do que nunca. Não só uma identidade pessoal, mas uma identidade profissional. Legal. Tá? Então, antes de eu falar da atualização de identidade pessoal, eu queria só deixar assim a minha impressão sobre o setor do turismo, Isso, que foi importante. falado lá no treinamento. É assim, eu fiz uma entrevista na semana passada com um executivo da Mercer, que é uma das Uhum. maiores consultoras do mundo, né, para recursos humanos, talentos e tal. Eles entrevistaram, Lúcio, 7.300 executivos de 34 países. Caramba. E eles viram que o maior problema do futuro vai ser a falta de qualificação. Como assim? Então, nós teremos vagas abertas por falta de pessoas qualificadas. Legal. Aí soma essa informação com 3 futuristas que eu entrevistei. Tá. Elas disseram que até 2030, daqui 10 anos, 50% dos postos de trabalho não existirão mais. Isso. E aí elas me contaram, né? Essa entrevista, inclusive, todas estão lá no meu canal, Isabela Camargo Real. Uma semana que eu fiz específica sobre o futuro do trabalho. O que eles disseram? Qual emprego pode desaparecer? Aqueles que precisam de força física, cálculos, repetições e memória. Quais são os empregos que vão surgir ou aumentar? Aqueles mais personalizados, que exigem sensibilidade, uma curadoria, Isso. acolhimento. E, para mim, este é o trabalho do agente de viagem corporativo, Perfeito. que eu falei no nosso treinamento lá atrás. Então, assim, ou eu olho com um ar de preocupação para as pessoas que estão buscando nas suas ferramentas próprias um destino, ou eu invisto minha energia para aquele público que ainda quer o meu trabalho e que agora eu posso então fazer um trabalho ainda mais personalizado. Eu até eu fiz uma brincadeira lá, que é assim, utilizando então a nosso favor a tecnologia. Uhum. Gente, se você der um Google, se você colocar em qualquer rede social o nome de um cliente que está lá procurando um pacote, se você entrar na rede social dessa pessoa, isso não é invasão de privacidade, porque se estiver aberto. Lógico, tá na rede social, sim. E aí você perceber que a pessoa tem cachorro, você vai oferecer para ela um pacote de um hotel que não aceita cachorro? Não Não. deveria, né? Não, e Não se é quiser vender mais,
oferta um Então, pacote com cachorro. eu só queria É passar fato, é essa fato. questão para os A gente tem uma visão, Isabela, a gente tem uma visão só para ajudar o que você está falando. A gente também tem algumas coisas que a gente fala há muito tempo já, tanto eu quanto a Gisela. Primeiro, assim, quanto mais tecnológicos, mais psicológicos a gente vai ter que ser. Ponto. Né? Essa é uma frase que a gente defende em treinamento, a gente tem até palestra sobre isso. Por quê? Vão ter menos pessoas falando com menos pessoas, só que essas pessoas vão ser mais complexas, mais exigentes, mais profundas, né? E vão trazer coisas mais complexas, não vai ser aquela coisa simplesinha, né? Depois, a gente fala muito que os líderes, né, do turismo, seja ele fora também, eles vão ser líderes de pessoas, não mais de processo, né? E aí, por último, a gente fala essa que você falou aí também. As 4 habilidades mais importantes que a gente vai ter que ter, 2 são interconhecimento, ou seja, eu me autoconhecer, o que você está falando, o intra, né? Aliás, intraconhecimento, me conhecer, interconhecimento, conhecer de outros, conhecer sobre outros, e conhecer trabalhar com os outros, criatividade, ser um aprendiz e ser um professor. Então, é exatamente isso que você está falando para colaborar também. Uma pergunta que eu queria fazer especificamente para o turismo, no mundo, no mercado, eu queria que você respondesse uma pergunta grande, dividir aí como você quiser. O que você orienta, né, para que as pessoas cuidem dessa mente, que é tão importante, né, na visão dos empresários, dos colaboradores e dos viajantes também, que é um público que vai fazer toda a diferença? Pronto. Lúcio, tem uma ideia que é o seguinte: ou eu vou usar o meu tempo e a minha energia convencendo a resistência, ou eu vou usar meu tempo e minha energia olhando para o passado como se ele fosse o mais perfeito do mundo, Sim. e a gente sabe que era, ou eu vou usar esse mesmo tempo e energia observando oportunidades que eu ainda não vi. Não importa se outras pessoas viram, porque às vezes a gente quer inovar com uma coisa que nunca foi feita e não. Às vezes você vai melhorar um processo, ou Sim. você vai complementar uma ideia. Então, o que eu diria para todos, né, Tá. que aí, a partir da sua pergunta, ou eu vou usar meu tempo e minha energia para uma coisa ou para outra. Ponto. Quem vai escolher? Ai, mas não sei quem, porque não sei aonde. Gente, se Lamúrias resolvessem, tava tudo resolvido. Eu sei que é difícil se desapegar do que pareceu bom, do que já foi bom e tal, mas a gente vai ter que ter coragem, né, para desapegar do passado, para olhar para o futuro. Na prática, estudar o cenário. Tá. Estudar o cenário. Que habilidade eu vou precisar? Perfeito. Né? Porque agora a gente fala muito de soft skills. Lúcio, Isso. as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas demitidas por seus comportamentos. Então, eu preciso Ou a olhar. falta das habilidades, né, comportamentais, né? Eu preciso olhar para mim e reconhecer. Se eu não sou uma pessoa gentil, né? Se eu estou olhando só para o meu umbigo e estou nem aí para o restante, eu vou ter que rever esse conceito, porque senão não tenha mais espaço. Em todas as esferas, né? Não é porque ele é o dono do risco da empresa que o colaborador, enfim. O viajante também vai ter que passar por isso também, né? Sim, total. Os viajantes, né? Você é Não, uma antes. pessoa que viaja bastante, até pela questão do seu trabalho, e eu vejo também nas suas redes que você viaja bastante, acredito, a lazer, enfim. Como você espera que você e que os viajantes vão se comportar? Qual é a mente que está na cabeça deles no futuro? Todo mundo vai querer viajar muito. Eu tô doida para viajar. Que coisa boa. Mas eu tô doida para viajar. Eu tenho conversado muito com a minha mãe, com o meu marido sobre isso. Assim que a gente puder, então, ir e vir, eu vejo muitas possibilidades, inclusive de viagens dentro do país. Agora é a hora da turma consertar o telhado, Lúcio. Isso aí. No Sudeste, tá? Eu sei que tem gente assistindo aqui do Brasil inteiro, mas assim, no Tem, Sudeste Brasil inteira. não chove. Nossa, só um parênteses. Fala. Na área. Renata França é uma empresária maravilhosa que reinventou o mundo da massagem. Sim. Habilita milhares de mulheres pelo país e fora do país, levando prosperidade. Rê, obrigada pelo seu prestígio aqui. Tem vários painéis ali dela lá no aeroporto de Congonhas. Tem, sei já. Muito bom. Parabéns, Renata. Que audiência. A Renata, Lúcio, é o que eu acabei de falar.
ela pegou um procedimento e melhorou. Sim. Né? Então, inovar também está em você melhorar algo que já existe, não criar do Com zero. certeza. Então, Isso obrigada. é um ponto importante, muito bom. Aqui um exemplo. E você acha assim, uma das coisas que a gente tem ouvido muito nesses encontros mais corporativos, né, dentro da Abracorp, inclusive, VHC e até nos da que a gente faz na 4C, a gente tem visto muito que o viajante ele vai ter algumas questões ali de pré-conceitos na volta da viagem. Por exemplo, a gente teve agora o presidente da Abracorp, o Prado, do conselho, ele fez uma viagem e ele colocou no perfil dele, colocou no LinkedIn, colocou em vários lugares como ele se sentiu. E ele falou que na ida ele se preocupou, ficou preocupado. Ele estava na executiva, que é, né, um lugar mais limitado, mas ele olhava para os outros e falava assim, será que aquele está? Será que aquele não está? Um receio da volta, né? Que é muito normal. O aeroporto não é um lugar que a gente que viaja 100 vezes por ano se sente seguro, mas se você for olhar, é um dos lugares mais contagiosos que existe, se você for pensar com aquela cabeça da preocupação, não da expansão, né? Mas como é que Pois você vê isso? é. Ô, Lúcio, ó, eu vou anotar aqui, tá? Antes eu só quero terminar a história do telhado, Ah, desculpa, vai lá. antes que vão dizer como assim ainda você começou e tal. Tá, No Sudeste, chove muito pouco no inverno. tá, Eu me lembro quando eu estava na previsão do tempo que eu dizia, né? Falei assim, gente, a hora de consertar o telhado é no inverno, porque depois no verão vai chover. tá. Então, o que eu vejo para os agentes de turismo? Essa é a hora de vocês plantarem sonhos na cabeça dos clientes. É, isso. Né? Ó, pode ser que eu esteja aqui chovendo no molhado, tá, gente? Mas é como Não, não, mas é isso mesmo. eu vejo pela minha mãe. Minha mãe já está recebendo anúncios de uma agência de turismo aqui de Apucarana, né? Do norte do Paraná, onde eu tô. E ela já está toda empolgada. Ó, final de ano, tal lugar, Nordeste, tal. Eu só tô olhando assim, que eu também tô doida para viajar. Como eu disse, eu vou ter dinheiro, mas eu quero. Então, tudo depende do seu sonho, né? Então, se os agentes de turismo começarem a já plantar sonhos e fazer aquilo que eu falei, não conta que fui eu, hein, gente? Se a rede da pessoa está aberta, olha, né? Por exemplo, eu tô aqui, ó, com uma blusa de borboleta. Eu gosto de borboleta. Outro dia eu vivi uma experiência com a minha mãe mesmo, em Aruba, que tinha lá uma fazenda de borboleta. Então você vai sugerir para a pessoa um lugar que você está vendo Sim. que ela tem uma relação, né? Então essa seria a sugestão que eu daria assim com muita humildade, tá, gente? Se servir, guarda, senão joga fora, para os agentes de viagem. Aproveita este momento para plantar as sementinhas de sonhos na cabeça, né, dos seus clientes. Pode ser que eles não comecem a viajar em dezembro, né? Que eu estou imaginando que a gente vai poder. Pode ser que seja só no ano que vem, mas uma hora vai voltar. Sim, não Uma tenho hora dúvida. vai voltar. Acredito que os preços serão revistos, né? Aqueles lugares em que aproveitavam, né, a, a demanda e aí subia o preço, enfim, eu acho que os preços também vão ter que ser revistos, tudo vai ser revisto, né, Lúcio? Tudo vai ser É revisto. uma nova indústria, né? O que está se planejando, é um novo cenário, como você falou, tudo é novo, né? Ninguém vai ser igual como era. Nem o viajante, nem o pessoal de nada, de nenhuma parte da indústria. Ó, deixa eu responder aqui, ó, o B Ciancio. Ele disse, se você não tem dinheiro, ninguém tem. B Ciancio. Os eventos que eu tinha foram cancelados? Eu podia estar chorando até agora ou compartilhando o que eu sei para Fácil. prevenir, né, o que eu tive com outras pessoas. Eu já vou entrar na história da saúde mental, porque, Tá. Lúcio, já está mais claro do que nunca que a gente divide o mesmo planeta. Não tenha dúvida. Não adianta eu estar super bem sabendo que eu posso contribuir com outras pessoas para ficarem bem. Né? É Então, fato. foi o que eu disse. Ou eu vou olhar para o problema, ou eu vou tentar me reinventar, como todo mundo. Né? E agora os eventos digitais vão ser uma grande oportunidade, né, para nós que fazemos eventos, por exemplo. Bom, mas Fato. vamos lá. E aí a questão lá do viajante, você acha que qual é Isso. o conceito que vem no Então, pós-Covid aí? eu entendo que no início vai sim ter uma dificuldade, uma resistência, mas depois, quando a gente também já tiver incorporado o hábito da máscara, de um cuidado especial com a higiene, as coisas vão se encaixando. É a história da melancia que eu te falei. As melancias elas vão se ajustando dentro da caçamba do caminhão. Lúcio, sobre o uso de máscara, eu acho que ela vai continuar, porque se a gente olhar todos os filmes de 10 anos atrás que falavam sobre Uhum. hoje, você vê pessoas usando máscara. Outro dia eu Fato. assisti Avatar.
de novo. E tem uma cena, recomendo que todos assistam, né? Porque traz muito sobre essa história da mãe natureza, já que agora também está chegando o Dia das Mães. Tem uma cena em que o soldado lá, que agora está na cadeira de roda, ele está atravessando uma faixa de pedestre e tem várias pessoas ao lado dele usando vários tipos de máscara. Eu super recomendo todo mundo assistir de novo Avatar. Não está no Netflix, vai ter que alugar pelo Google ou pelo YouTube. Tem vários lugares. E aí você vai reconhecer que o uso de máscara, ele já foi anunciado pelos futuristas como realidade. Então a gente só está vivendo uma realidade. Tá? Então, quando a gente voltar dentro dos ambientes fechados, com ar-condicionado, eu acredito que o uso de máscara vai continuar. Essa seria essa é a minha opinião. É. E sobre a questão da saúde mental, como você tinha me perguntado, e aí serve para todo mundo. É o seguinte, se eu não controlo fora, se eu não tenho como imediatamente melhorar o ambiente fora, mas a gente sabe que com o tempo você consegue, né, fazer alguns ajustes. Eu só tenho um caminho, Lúcio, que é primeiro cuidar de dentro. Fato. Nossa, mas isso é papo de coaching, etc. Bom, como vocês quiserem, mas eu sei que este é o único caminho. O caminho, como a gente brincou, não está no atalho para a farmácia, não está em necessaire, essa de maquiagem, tá, gente? Não é de remédio, legal. Então, o caminho não está na farmácia, não está nos atalhos, não está no governo. Não adianta a gente esperar cair do céu a solução. Então, enquanto o novo normal não chega, vamos consertar o nosso telhado. Como é que eu vou consertar esse telhado entrando agora na atualização de identidade? Isso. Lúcio, há 20 anos, eu e você tínhamos uma condição física. Fato. Tá? A gente podia, de repente, dormir uma quantidade pequena de horas e no dia seguinte produzir muito bem. Hoje, pelo menos a minha realidade é outra. Se você puxar 30, eu era atleta, tá? 35, vamos lá. Então, eu quero pedir para todos que estão nos acompanhando, pensem o seguinte, como vocês eram há 20 anos, há 10 anos, e como vocês estão agora? Isso chama atualização de identidade. O que você conseguia fazer muito bem e o que hoje você precisa se adaptar para continuar fazendo com excelência? Eu preciso dormir uma quantidade X de horas de sono. Aliás, hoje o sono para mim é a coisa mais importante da minha vida. Sabe? Eu viro uma onça, meu marido deve estar ouvindo essa live, eu viro uma onça se eu não conseguir dormir o número certo de horas. Mas eu só descobri isso depois de ver um problema. Tá? Não, e eu me lembro muito, eu me lembro que na sua palestra, no último encontro que a gente teve junto, você falou muito que na época, a época que você tinha aí trabalhos em horários muito diferentes, isso era um problema muito grande que gerou, era um dos pontos que gerou o seu apagão geral, né? E veja que a gente está conversando aqui com agentes de turismo e com outras pessoas do turismo, então várias pessoas trabalham em horários que não são os convencionais. O turismo é 24/7, assim como o jornalismo, né? Pois é. E como os médicos, né, os enfermeiros. Também, como os tantos, né? Ô, Lúcio, e aí eu vou te falar uma coisa que eu disse pouco até hoje. A síndrome de burnout, ela é a soma, tá, de dois caminhos. O horário em que você trabalha e o que você faz nesse horário. Então, para quem já trabalha no horário em que coloca o corpo fora do ciclo circadiano, isso já é um problema. Tá. Para quem trabalha, então, fora do horário tradicional e com uma carga de trabalho muito maior do que consegue, aí, pronto, você teve, sabe, aí deu o curto-circuito. Se você trabalha no horário tradicional e com excesso de trabalho, pode ser que você demore mais ainda. Ou se você trabalha num horário que o seu corpo não reage bem, já é um problema. Mas quando somos dois, é péssimo. E aí, nesse caso, você vai ter que tomar alguma atitude. Ou mudar de horário, ou reduzir a carga de trabalho. Tá? Mas não se comparem com as pessoas. Eu digo isso porque eu também faço parte das pessoas. O que eu quero dizer, Lúcio? Por exemplo, eu e você trabalhamos no hotel, na recepção de um hotel. A gente trabalha no turno da... Eu não adoeço e você adoece.
Você vai sentir culpa no início dizendo, nossa, mas eu tô aqui com a Isabela e eu tô passando mal, ela não. Aí você começa a tomar remédio para não sentir o que você está sentindo. E aí Para tentar começa equilibrar. aí começa todo o problema. Entendi. Eu não sei se eu estou sendo clara, mas eu quero dizer que mesmo o que está acontecendo, mesmo com o que acontece fora, se eu não tomar atitudes dentro, aí eu vou ter um grande problema. E não vai adiantar culpar ninguém. Não, E não vai adiantar esperar cair a solução do céu. é fato. Uma frase interessante que a gente fala, Isabela, assim, tudo que acontece com você, ou você fez ou deixou que fizesse, né? Então, não tem como fugir disso. Adorei. Repete para mim. Tudo que acontece com você, ou você fez ou deixou que fizesse com você. No final, você é responsável por tudo, né? É como você falou, não quero mais. Pô, mas como é que você vai sair de onde você está? Você é um exemplo. Como? Meu amigo, quem é mais importante que quem aqui? A decisão foi E, tomada. E você hoje se considera, né, como hoje, mais ou menos feliz? Com certeza está na sua cara, fazendo aquilo que você realmente gosta. Não deixou de ser quem você era e adequou um pouquinho mais de olhar para você, né? sim. Agora veja, Lúcio, eu precisei viver o que eu vivi para descobrir a atualização de identidade, porque antes eu dormia pouco e rendia muito. E agora eu Para entendi quem, né? Para quem, né? agora eu entendi que eu preciso dormir uma quantidade suficiente de horas para produzir como eu quero produzir. Fato. Hoje eu preciso reconhecer. Então vamos lá, gente, caderninho, né? Atualização de Isso. identidade. O que eu hoje consigo fazer com excelência? O que eu preciso para fazer isso? Quais são as habilidades que eu tenho hoje e quais que eu não tenho mais? Para não ficar trabalhando com uma coisa que não existe mais, que aí vem o sofrimento. Certo? Fato. Essa atualização de identidade, quando eu reconheço os meus limites, eu vou ter mais condições de treinar o não. Não estou falando para as pessoas pararem de trabalhar e dizer não para o chefe, não. Eu só estou sugerindo que a gente olhe para a nossa condição de saúde com consciência para saber, posso incluir mais essa atividade ou não? Porque por medo de dizer não, Lúcio, eu digo sim, aí eu vou acumulando um monte de problema e lá na frente, Caramba. nossa, o que eu fui fazer? É. E existem alguns outros elementos da língua portuguesa que acompanham o não, que fazem toda a diferença. Que é o por enquanto não, até quando, qual é o prazo, posso ter ajuda de alguém, posso pensar para responder, sabe? Então, com o medo de dizer não, a gente diz sim, e aí começa todo o problema. Então, É o medo das perdas, né? A gente tem medo das perdas, né? E é, eu acho que esse é um ponto importante. A gente também, quando trabalha, faz aquela relação de perdas e ganhos. O que eu ganho se eu fizer isso? O que eu perco se eu fizer isso e vice-versa, né? São coisas muito importantes nesse momento para avaliar, principalmente onde a gente está agora na questão do Covid, né? é. Então, eu estava até conversando com o editor do livro que eu lanço daqui a uns meses, né? Vai se Ah, chamar que Dá um... bom. E aí eu falei para ele, eu falei assim, como é que Repete que eu acho que cortou. Vai chamar como? dá um tempo? Perfeito, perfeito. Aí você vai falar assim, Isabela, você tá louca? Como que depois desse tempo todo que nós estamos tendo, você ainda vai pedir para a pessoa dar um tempo? Por quê, Lúcio? Eu posso viver a pausa externa, pode durar 2 anos, mas se eu não fizer uma pausa interna, de nada vai adiantar. Quando eu conversei com o ex-governador de São Paulo, Paulo Egídio, e ele me disse que ele ficou doente depois que ele se aposentou. Então, quando sobrou tempo demais, ele ficou doente. Olha aí. Cada um é Mas de um jeito, né? então, o que nós estamos vivendo hoje, como você tinha me perguntado do Covid, é assim: estamos reclamando daquilo que sempre pedimos. Eu Certo. duvido que aqui, em Eu alguma gostei segunda, disso. foi trabalhar e não pensou assim, ai, que vontade de ficar em casa, que vontade de curtir mais minha É, família. Tempo. Aí você está com a sua família, você está ficando mais tempo em casa e parece que isso não está do jeito que você pensou. Ah, eu queria mais tempo. Então, mais tempo demais quando você não sabe o que fazer com ele também é ruim. sim. E eu Né? acho que depois de algum tempo, Isabela, não sei se você concorda comigo, que a gente tem escutado de muita gente, até a gente tem feito também, essa acomodação. O ser humano tem uma capacidade de adaptação impressionante, até para o que é ruim para ele. Hoje a gente já está trabalhando de noite, 8, 10 horas por dia de novo, 10, 12.
no ambiente do home office, ou seja, a gente não pode sair por uma questão de mobilidade, mas a gente está se movimentando mais. E a gente acaba vendo que, caramba, eu não vi nem jornal, não consegui ver a tal da Netflix que se falava no começo, não consegui nem almoçar no horário, eu estou almoçando em 5 minutos. Então, será que a gente já se tornou mais um monstrinho da gente mesmo? Então, esta coragem de reconhecer que estamos excedendo, ela é fundamental, Lúcio. Você precisa ser muito vulnerável para ter coragem de se olhar e entender que, olha, não é por aí. E aí, o que eu aprendi? Então, deixa eu compartilhar com vocês o que eu aprendi. O que eu vivi lá atrás foi uma... Ó, a Dai aqui. Dai, obrigada, viu? O que eu vivi lá atrás foi um acúmulo de situações. Isso significa que hoje eu não trabalho mais? Óbvio que não. Só que hoje eu tenho um pouco mais de consciência e ouço mais o meu corpo. Então, na semana passada, quando eu fui fazer aquela semana do futuro do trabalho, eu pisei no acelerador. Muito. E eu já sabia que essa semana eu pisaria no freio. Se eu consigo ter este equilíbrio, melhor para minha saúde. Mas no meu trabalho não é assim. No meu trabalho eu tenho que ficar disponível o tempo inteiro. Não é por aí. Porque se você conseguir identificar onde estão os gargalos, onde você pode, de repente, melhorar um processo e ganhar tempo, você vai conseguir fazer esse equilíbrio. E só pensa assim, peguei um projeto, vai durar quanto tempo? 1 mês. Beleza, no mês seguinte ou na semana seguinte eu preciso me dar um presente. Eu preciso me dar um tempo. Fato. Isso é um ponto muito importante. E a gente parece que está vivendo aquele processo novo, né? Quando o Covid entra, todo mundo ruiu, ou seja, agora não tem mais classe social, todo mundo teve que parar forçadamente. Mas o que eu começo a enxergar é isso que eu falei há pouco. As pessoas já estão se adaptando a se movimentar mais rápido dentro desse novo ambiente, desse novo casulozinho. Então, a gente vai ter mais problemas, talvez, né? Outros problemas, se a gente não cuidar desse que você falou. Dá um tempo. Mesmo nesse momento que o mundo está dando tempo, por que não dar esse tempo, né? A gente vai precisar. E aí eu vou ter que ou usar a minha energia, meu tempo, para pensar em como eu posso me incluir neste novo normal, ou eu vou usar meu tempo e energia dizendo, nossa, mas eu não quero, eu não vou conseguir. Não, a gente já deu, inclusive, aqui números muito interessantes que eu acho que vale a pena. Quem está chegando agora, que é um estudo com muitos executivos e tal, vale a pena mesmo. E, Lúcio, desde que o mundo é mundo, a gente está se adaptando. Fato. Desde que o mundo é mundo, a gente está se adaptando e nós não tínhamos a quantidade de farmácias que temos há 100 anos. Né? E as pessoas sobreviveram. O que eu quero dizer com isso? Claro, não estou dizendo para ninguém sentir dor e ficar sentindo dor sem remédio, mas se essa dor for crônica e constante, procura a cura e não o tratamento. A causa, não resolver a consequência, né? Porque isso, a longo prazo, vai ter uma fatura e você vai pagar sozinho. Então, diante de todos os problemas que nós estamos vivendo, a solução não está no Netflix, a solução não está só nos cursos online, a solução não está na farmácia, a solução está dentro de nós. Cada um vai saber encontrar o que perdeu, ou cada um vai saber se encontrar de alguma maneira, quando tiver a coragem de olhar para si, fazer essa atualização de identidade, reconhecer o que não existe mais, o que pode jogar fora também, já que estamos falando de turismo, ninguém gosta aqui de viajar com ela muito pesada. Então a gente também vai ter que eliminar um monte de coisa para não deixar o trajeto pesado, sabe, Lúcio? Eu penso assim. Então, a gente doer de voltar para dentro, tirar o que não serve mais e olhar para o que eu preciso agora, o que eu preciso que eu ainda não fiz, o que eu ainda não pensei. Porque senão, se eu repito o comportamento, repito o resultado. E isso é uma coisa muito importante. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo no Covid, a gente pode, talvez pela primeira vez, começar a responder de uma forma mais coerente aquela pergunta. Eu quero ou eu preciso? Porque a gente está com mobilidade reduzida. Então, eu quero ir no cinema, mas eu não posso ir. Certo? Né? Ou seja, eu quero ou eu preciso. Como é que é isso? Então, a gente está com 10 minutinhos para terminar. Queria que você começasse a ter uma visão aí do que você quer falar
para fechar esse nossa live, foi tão maravilhosa, a gente está com quase 140 pessoas aqui nos ouvindo nesse horário, então fala aí. Ó, para você ver, né? Você falou, nós estamos com quase 140 pessoas. Veja que transformação nós jornalistas também precisamos viver. Deixa eu te falar uma novidade que você não sabia. Eu sou jornalista também de formação, viu? Essa você não sabia? Muito bom, muito bom. Somos apaixonados pela comunicação. Né? E você foi para uma área de treinamento também de pessoas fabulosa, que eu admiro muito. Parabéns por tudo que você desperta nas pessoas. Né? Obrigado. E é isso que os agentes de turismo também podem fazer para despertar, né, esse sonho, essa vontade que as pessoas sempre tiveram de viajar e, de repente, agora, com preços mais acessíveis, com outras condições, vai poder acontecer. Então, nós jornalistas, antes, eu como repórter, vamos supor, eu fosse entrevistar o Tanabe lá da Abracorp. Aí eu ia lá com a minha equipe, gravava, levava todo o material bruto para a televisão. Lá eu ia cortar, ia deixar no tamanho, né, para caber. Aí essa matéria seria exibida na TV e depois teria uma repercussão, né, um comentário e tal. Hoje, a gente faz ao vivo e você já vê a sua audiência aqui. Sim. No início, Lúcio, isso me deixava aflita, sabe? Quando eu não conseguia passar de 3 dígitos, eu falava, nossa, né, tem poucas pessoas. Ao mesmo tempo, o YouTube me ajuda a fortalecer o meu canal individual e eu deixo o conteúdo lá. Porque neste momento, às 6h49, pode ser que outras pessoas estejam em outras lives ou fazendo outras coisas. Então agora também a gente tem a liberdade de deixar a reportagem, a lista, para quando a pessoa puder assistir. Então, eu fico extremamente grata por todos que estão aqui conosco. As palavras são sementes. Se o que eu estou dizendo faz sentido para vocês, pode ser que faça sentido para outras pessoas que vocês também gostam, então compartilhem. Eu vou deixar tudo lá no Isabela Camargo Real. Tudo que nós falamos aqui, gente, tem a ver com o voltar para dentro. Dá trabalho. Não sintam culpa se não conseguir de um dia para o outro. Se minhas ideias parecem muito chocantes, só pensem na possibilidade. Porque tudo muda, então pode ser que agora uma coisa que não está caindo bem, pode ser que amanhã, nossa, não é que eu não tinha pensado nisso, né? Eu só sei que precisamos reciclar as nossas ideias, precisamos desapegar do passado e olhar para o futuro com otimismo, sem vitimismo. Isso é um ponto eu gosto muito dessa sua visão. Não adianta a gente se vitimizar porque isso não vai ser uma solução, né? E aí, eu também, como você, acredito muito nessa energia do positivismo. Não adianta também a gente olhar para só problema, a gente tem que ser agente de solução. A gente fala muito até para os nossos colegas aqui da Abracorp, enfim, do turismo, seja um agente de solução, porque de problema a gente já tem bastante coisa, né? Então, eu quero muito lhe agradecer. Agradecer, logicamente, primeiramente a Tanabe, a Dayana, a Michele, o Prado, que também está aqui nos ouvindo, e a você pelo tempo que você teve. O pessoal está adorando. Eu já vou lhe chamar para uma próxima DHC para a gente ter um pouquinho mais de foco. O pessoal gostou muito da questão da atualização de identidade. Eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente falar focadamente, né? Com calma, e aí trazendo aí situações e soluções, porque eu acredito muito que a gente cuidando dessa mente, a gente vai ter dias melhores lá na frente. É agora que a gente começa a cuidar para que a gente tenha resultado lá na frente. Ou seja, resultados diferentes exigem atitudes diferentes. A palavra é sua. Vamos consertar o telhado. É isso aí. Nós estamos tendo uma excelente oportunidade para fazer essa faxina dentro de nós. O isolamento pode continuar, está fora do nosso controle. Mas essa pausa interna, ela é fundamental para que depois eu tenha espaço, condições de respirar o novo. Isso é um ponto muito importante. Eu quero lhe agradecer por você estar aqui com a gente e também por você ter seguido esse caminho, né? Eu acho que às vezes você se pega pensando nisso. Você teve N coisas, né, de problemas que, enfim, a gente conhece de outras coisas que a gente se conversou, e você poderia ter levado todos os seus problemas para um outro caminho, né? Um caminho da não solução, da não transmissão das coisas que você aprendeu e que você sofreu, e você pegou a estrada lá que liga uma ponte do bem. Isso é muito bom. Obrigado. Eu acho que isso faz a diferença para todo mundo, né?
Obrigada, Lúcio. Você falando isso, me ocorre aqui uma outra ideia que eu preciso deixar para todos, que é humildade e reconhecer que nem todos os dias serão bons. Fato. Temos altos e baixos, sempre vivendo. Agora no coronavírus, a gente está tendo mais contato com esse altos e baixos. Vai ter dia que vai ser mais fácil de olhar, vai ter dia que vai ser mais fácil se colocar na agenda, e vai ter dia que não. Eu vivo isso aqui constante na minha casa. Tem dia que eu estou chorando e estou arrebentada e quero desistir. E aí eu falo, não, pera lá. E tem dias que eu já melhoro e vou buscar outras alternativas. Então, o que eu quero sugerir é que quando vocês tiverem vontade de desistir, é que está vindo uma ideia para recomeçar. Que coisa, isso é legal. Acontece, sempre acontece. E entender que esses desafios, esses momentos de baixa, é porque você precisa submergir e, opa, tem um outro caminho para eu percorrer. Que bom, minha querida, muito bom mesmo. Eu sei que você tem outra live, você falou que está aí descansando, mas você não está não, eu estou sabendo que você está rodando aí. Menino, amanhã, sexta, Você está com outra live daqui a 5 minutos, né? Daqui a 5 minutos você tem outra live. Então, eu vou te agradecer e fique à vontade para você nos deixar, mas já fica aí o convite para a gente falar focadamente nesse assunto que o pessoal pediu muito aqui. E mais uma vez eu quero colocar vocês, a nossa empresa Forsee Solutions à disposição, o IHC também da Abracorp. Você também, no futuro, a gente vai já te convidar para fazer treinamentos com a gente no IHC, já está convidada. E aí eu quero agradecer mais uma vez o Tanabe, a Daiane e o Prado aqui. Gente, muito obrigado, a gente vai salvar e vai mandar para todo mundo. Tchau, tchau, Isabela, minha querida. Obrigado, viu? Tchau.